Então, boa noite a todos. Muitos rostos conhecidos, alguns rostinhos que eu não me lembro de ter visto aqui nos meus dias aqui, mas é um prazer estar aqui novamente. É sempre um prazer, nós temos a oportunidade de falar um pouco, da doutrina que nos auxilia, nas dificuldades, nos momentos em que nós temos aquelas situações negativas na nossa vida, e nós recorremos a essa doutrina que nos acalenta, que nos auxilia, que nos explica, que nós pedíamos muitas explicações do que acontecia e nós não tínhamos essa explicação tão nítida como a doutrina espírita nos aclara as ideias e nos explica, por mais que nós não queiramos, ou muitas pessoas não queiram encarar dessa forma, é muito tranquilo e é muito claro que ela explica para nós. Fica difícil nós não acreditarmos e não queremos aceitar que realmente é dessa forma. Hoje nós vamos falar de cuidar do corpo e do espírito, que está no capítulo 17 do nosso Evangelho. Nós vamos falar um pouco sobre isso e vamos aproveitar também. Vê como você não sabia que eu ia falar, mas você falou dos irmãozinhos que nos acompanham, e nós vamos falar deles aqui também, porque faz parte, nós nos vícios, nos momentos em que nós desequilibramos, nós atraímos para a nossa companhia, os que têm a mesma vibração que nós, não é verdade? Então, cuidar do corpo e do espírito, é o capítulo 17, sede perfeitos. É uma mensagem do Espírito Georges, Espírito Protetor em Paris, 1863. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira da carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se, até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabelecemos uma comparação, eis que ambos se encontram em perfeito estado, que deve fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam neste caso, o dos ascetas, que desejam abater o corpo, e dos materialistas, que querem diminuir a alma. Os ascetas são aqueles que negam os desejos carnais, que fazem flagelações no corpo, como a gente vê, e se isolam do mundo, pensando que se isolando do mundo não vai ter tentações, mas não é isso que acontece. Nós temos que nos dispor sim a estar nos locais, mas temos o controle sobre o que nós fazemos ou não naqueles locais, Duas violências, e os materialistas, claro, as pessoas que não querem acreditar em nada, que querem viver o momento dizendo que eu morri e acabou. Mas no fundo todos nós sabemos que não é assim. Todos nós sabemos que tem algo após a nossa vida, a nossa encarnação. Duas violências quando tão insensatas uma contra a outra. Ao lado dessas duas correntes fervia uma multidão dos indiferentes que, sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia. Tibieza, falta de ardor, fraqueza, frieza, falta de vontade, E parcimônia, economia, sem exageros, pessoa que economiza, Claro, na crença. Onde pôs a sabedoria, onde pôs a ciência de viver, em parte alguma, e esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse ao auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre corpo e alma, e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Não castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável
como um cavalo mal dirigido o é, pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos, se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas é que submeterdes o vosso espírito, dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de tornar mais dócil a vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Então, nosso corpo, instrumento do Espírito, né? Como seria, como disse, como um cavalo mal dirigido, como um carro mal dirigido. Vamos trazer para hoje, né? O carro não faz nada sozinho, faz? O carro está atropelando as pessoas? O carro passa o farol vermelho sozinho? Não. E o nosso corpo também não. Porque ele é animado pelo Espírito, como o carro e o cavalo, no caso aqui, que em 1863, né? Então ele usa palavras da época. Então, nosso corpo é dirigido pelo nosso Espírito. A carne não é fraca, o Espírito é fraco. Né? Nós usamos muito essa, né? A minha carne é fraca, não, a carne não é fraca. Fraca é o nosso Espírito. Nos momentos em que nós fraquejamos, em que nós cometemos nossos erros, nós achamos fácil, né? Culpar o corpo e não o Espírito. Mas o que é o correto? O correto é sempre o equilíbrio. Nem o mar, nem a terra, né? Vamos ficar como aqueles ascetas orando, ou vamos ficar, aliás, não só isolados do mundo para não corrermos, não cairmos em tentação, como diz no Pai Nosso, né? Ou vamos viver o mundo de uma forma estapafúrdia, bebendo, comendo, fazendo tudo que a porta larga nos oferece, que o Evangelho nos diz. Ou vamos ter o equilíbrio. Podemos sim nos divertir, podemos ir à festa, podemos tomar um aperitivo, podemos comer, podemos fazer exercício, devemos fazer, mas tudo com equilíbrio. Não vamos ver só orando, nem só festejando, né? Sempre fazendo o homem no mundo, que tem aqui, é um item antes desse. Como é que o homem deve se portar no mundo? Vai se isolar? Não. Nós temos que estar em contato. No nosso tempo, a gente está falando já como se tivesse 100 anos, mas o tempo que a gente frequentava discotecas, eu sou do tempo da discoteca. Tinha droga na discoteca? Tinha. Ofereciam para a gente? Oferecia. Mas a gente eu não aceitava. E nem por isso eu ficava inimigo daquelas pessoas. Eu me afastava da minha, não, ia lá dançar e ia me divertir. Mas aí é que está a nossa prova, né? Você está convivendo no meio daquela situação toda e você não se envolver naquilo. O Chico, certa vez, acho que eu até já comentei aqui, tem uma história muito do Chico, ele convidaram ele a ir numa casa das prostitutas. E ele foi até lá. Vamos. Naquela noite, o negócio não funcionou, que vieram todas conversar com ele, ele passou a noite toda conversando com as meninas. Ele entrou num ambiente, mas ele não se contaminou. Então nós podemos entrar nos ambientes, mas nos contaminar é conosco. Essa é a nossa prova. Nós convivemos com as dificuldades, nós sabemos sair dali limpos e sem ofender a ninguém, sem magoar a ninguém, sem humilhar a ninguém. Porque infelizmente muitas pessoas que possuem vício, quando deixam do vício, sabe, alguém acende o cigarro, pelo amor de Deus, não é assim? Ou alguém que bebe, nossa, né? Você não precisa agir assim, nós não precisamos agir assim, não, obrigado, não, né? Não é bem diferente, acaba criando até inimizades, não é porque eu não faço, mas eu já fiz isso. E quando são coisas mais graves que nós não sabemos que nós fizemos, por isso nós não podemos julgar. Nós não sabemos de nossos erros nas nossas encarnações anteriores, ou nós não somos espíritos imortais de muito tempo, que não sabemos de quanto tempo. Por isso que nós não podemos julgar, nem imaginar que nós somos melhores do que o outro, porque nós não sabemos o que nós fizemos. Nós não lembramos muitas vezes o que nós fizemos nessa encarnação, porque muitas vezes nós ofendemos, nós fazemos algo não tão bom em relação às pessoas, nós não nos lembramos, porque nós temos uma facilidade para lembrar quando nos ofendem, mas temos dificuldade em lembrar quando nós ofendemos o outro. O outro se lembra, mas nós nos lembramos. Em um dado momento, nós temos de volta.
e não necessariamente da pessoa, porque nós praticamos aquele ato. E o que acontece? Nós ficamos magoadíssimos, porque nós não merecemos aquilo. E nós muitas vezes já fizemos até pior. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Então nós temos que ter o equilíbrio, nem desleixo, nem preocupação demais, né? Nem comer demais, nem ficar sem se alimentar, para ficar magrinho, que a moda é ficar magrinho, não é verdade? E quantas pessoas desencarnam, quantos jovens desencarnam, porque param de alimentar, porque tem que ser dislexia, né? Então nós temos que ter sempre o equilíbrio. O que Deus quer de nós é isso, equilíbrio. Equilibrar corpo e espírito, princípio inteligente e princípio material. O princípio inteligente um precisa do outro, o princípio inteligente necessita do corpo da matéria para se manifestar. Nesse corpo que Deus nos empresta. O corpo é meu, faço dele o que eu quero, não é que a gente ouve muito? Não é nosso, é emprestado. Se fosse nosso, nós levaríamos quando nós desencarnamos, e nós não levamos. Como não levamos essa roupa, não levamos essa mesa, não levamos o carro, não levamos a casa, e não levamos nada que é material. Levamos apenas o que nós chegamos aqui, como nós chegamos no nosso espírito. Só o nosso espírito que retorna ao mundo espiritual. Mais evoluído ou estacionário, porque perder a evolução nós não perdemos. Queremos ficar estacionados ou queremos ir adiante, queremos fazer parte do mundo de regeneração que foi, né, que nos foi apresentado, que nos foi oferecido, né? Nós temos o livre-arbítrio e a consciência. Fomos criados espíritos simples e ignorantes quando chegamos ao reino nominal, e Deus falou assim: vai lá, meu filho, você sabe o que é certo e sabe o que é errado. E nós temos isso na nossa consciência, mas nós queremos negar, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Claro que tem algumas situações pontuais que nós fizemos e nós pensamos que nós fizemos certo, mas depois nós descobrimos que não fizemos. Às vezes não é depois de 10 anos não, é 5 minutos depois, né? Puxa, não devia ter feito. Por isso o equilíbrio, por isso nós temos que educar a nossa língua, educar o nosso espírito, para nós evitarmos de dizer coisas que não deveríamos ter dito, que ficou marcada muitas vezes, não só nessa encarnação, mas que passa por encarnações futuras, né? Então, nós pensamos que o corpo é nosso, é meu, né? Então, as pessoas acabam destruindo esse corpo. Por isso, muitos desencarnes prematuros, porque muitas vezes nós adiantamos o nosso período. Então, muitas pessoas às vezes reencarnam por um período curto, retornam, precisava daquele período para complementar a encarnação anterior. Perdemos tempo, não é verdade? Mas todos nós perdemos um pouco de tempo, não adianta, nós estamos ainda no evolução. Mas quanto menos tempo nós perdermos, melhor. É que às vezes e muitas vezes demora para nós entendermos, mas nós já estamos entendendo, e que tem muitas pessoas que ainda não entendem. E aí que nós temos que ter aquele entendimento em relação às pessoas que não entendem, e também não querer forçar as pessoas a querer aceitar o que nós estamos e pensar o que nós pensamos. Porque não adianta, cada um tem o seu tempo, como nós tivemos o nosso tempo também. Todos nós temos o tempo certo, né? A plantação e a colheita, não tem como querer plantar a semente num terreno árido, né? Como diz a parábola do semeador. Não adianta semear em terreno duro, porque não vai germinar a semente, né? A nossa verdadeira propriedade é o nosso espírito. O resto é empréstimo, né? Nós, muitas pessoas, né, passam-se horas, né, nas academias, né, malhando, né? Ou nos salões, cuidando do cabelo, cuidando da unha, mas às vezes não deixa uma horinha para cuidar do espírito. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. É o que nós vamos levar, nós cuidamos do que nós não vamos levar e não cuidamos do que nós vamos levar no nosso retorno. Não vamos ser desleixados, vamos cuidar do cabelo, vamos andar todo maltrapinho, não. Nós vamos dividir esse tempo que nós temos para cuidar do nosso espírito também. E a gente às vezes acaba se desleixando do espírito, que é o que nós deveríamos realmente cuidar com muita atenção. Porque nós somos espírito, não somos esse corpo.
como a gente estava conversando, mas nós cuidemos do nosso corpo, ele vai deteriorar, ele vai envelhecer e ele vai morrer. Quanto mais nós cuidarmos dele, melhor. Se ele é a ferramenta do Espírito, né? Um pedreiro, ele tem que cuidar da ferramenta que ele trabalha. O mecânico tem que cuidar da ferramenta que ele trabalha. O corpo é a nossa ferramenta na nossa evolução. É tudo a mesma coisa. Nós temos que cuidar dele da melhor forma possível. E cada um de nós recebe o corpo que nós necessitamos. Então não vamos ter inveja do outro, não. Né? Porque cada um de nós recebemos o corpo que nós merecemos. E no mundo espiritual, quem já leu André Luiz sabe, que lá tem um departamento onde se formam os corpos, né? Então é ali que vai formar os corpos. Cada corpo vem da forma necessária à nossa prova que nós vamos passar aqui. A maioria dos espíritos tem a liberdade de escolher o seu corpo, alguns não. Vêm porque tem que vir, né? Mas a maioria, que seria a compulsória, né, que se fala, mas nós podemos escolher. E nós escolhemos, eu não fiz tanta coisa errada, eu quero voltar. Se eu tiro a vida de alguém, eu quero voltar de uma determinada forma. E Deus é tão bom que Ele permite que nós façamos isso em várias prestações, um carnezinho. Não precisa ser numa encarnação só, nós cumprimos com todas as nossas provas. Que muitas vezes nós fraquejamos, porque além das provas que nós já trazemos, nós arranjamos outras aqui. Provas desnecessárias, né? Expiações desnecessárias, que nós, nos erros que nós cometemos na nossa encarnação atual, nós acabamos angariando mais alguns débitos. Não tem como, né? Então, no livro do Suicida, né? Fala assim, brevemente voltarei à escola terrena para viver a minha alma enferma, um corpo com limitação, visto que eu comprometi sérios campos do corpo espiritual, né? E minha alma encontrará o repouso necessário. Então, Memórias do Suicida, né? Então, vai ter o corpo necessário. Então, nenhuma reencarnação está errada. Ninguém reencarna com o corpo errado. Todos nós recebemos o instrumento que nós necessitamos para a nossa evolução, para rever nossas situações. Eu separei só 3 que diz que um que tirou a vida de alguém com uma facada, que vai voltar. Vai a partir dos 18 anos conviver com uma úlcera. Olha, não vai levar uma facada, vai com uma úlcera. A dor não é parecida? Não é verdade? Uma úlcera não dói. Não tenho, graças a Deus, mas não dói tanto quanto uma facada, né? E tem outra que pede um corpo sem atrativos, para não cair novamente nos pecados da carne. A beleza física, ela é muito perigosa. Quer dizer, provavelmente essa pessoa teve uma beleza física e cometeu muitos erros por isso. Então pediu para reencarnar, quero ser bem feinho, para ninguém ficar olhando para mim e eu não cair de novo no mesmo erro. Ah, eu sou muito feio. Eu pedi para vir assim. Então, não temos que reclamar de nada. Todos nós, cada um de nós tem o corpo que nós merecemos e necessitamos para nós irmos adiante na nossa caminhada. Outro pede uma deficiência na perna para combater o amor próprio excessivo e o controle da vaidade. Olha só. Outro pede para vir com defeitinho físico, com uma dificuldade era muito vaidoso na encarnação anterior. Então, todos nós recebemos o corpo que nós necessitamos para o nosso crescimento espiritual. E mesmo assim, viemos assim e acabamos, muitas vezes, não evoluindo muito. Então, nós temos que ter muito cuidado nas reclamações. Está acontecendo? Existe uma razão. Deus não é injusto conosco. Deus é todo poder e bondade. É nosso Pai maior. Reencarnação é oportunidade. Reencarnamos com esse corpo que Ele nos empresta. O corpo é o templo, é a morada do Espírito. É o templo, olha o que é um templo, né? O templo é um lugar de respeito, não é verdade? Quando se vai ao templo, né? Nós vamos
preparados, né? Nós colocamos a nossa roupa mais bonitinha, não é verdade? Assim, quando se vai ao templo, se vai à igreja, se vai, viemos aqui, né? Passa um perfuminho, vamos lá. Então o corpo é a morada, o templo do Espírito, né? Mas infelizmente nós vemos muitos, principalmente nossa juventude hoje, não cuidando muito desse templo. Por várias razões, talvez por não ter um princípio religioso na família, ou porque o tempo, né? O tempo hoje é muito curto para se reservar um tempo para os filhos, para dar uma atenção, para explicar, não é verdade? Para acompanhar, acostumar desde pequenos a estarem, né? Habituados a ouvir, a vir um certo espírito, uma igreja, onde quer que seja, quando se fala de Deus é importante. Qualquer lugar que se fala de Deus, se fala de Jesus, é importante. Não é só no centro espírita, né? E esse vazio existencial que destrói muitos corpos, destrói as pessoas, não está só, né, nos casebres, não. Está em todos os locais, em pessoas teoricamente famosas, quando nós não vemos pessoas famosas, e até a maioria destruindo seus corpos físicos através de drogas, através de acidentes, por não respeitar o corpo físico, por não respeitar as leis de Deus, por não respeitar, né, os objetos que tem à mão, as facilidades que tem à mão, as facilidades materiais, né? Nós observamos como não falta nada para essa pessoa, aparentemente, não falta nada. Como é que ela morreu aos 30 anos por causa de consumo de drogas, ou porque foi num acidente horrível? Nós vemos muito, infelizmente. Falta de conhecimento, falta de respeito ao corpo físico, falta de respeito a nós mesmos, né? Porque a beleza física é importante, nos cuidarmos é importante, né? Autoestima, nós temos que ter a nossa autoestima. Sem autoestima nós ficamos depressivos, não é verdade? Temos que ter a nossa autoestima, sim, mas a autoestima independente do corpo que nós tivermos, porque nós somos filhos de Deus. A nossa essência não é física, a nossa essência é espiritual. Chico era bonito? Eu sempre falo isso. Chico era feio fisicamente, não era mesmo, Madre Teresa era linda? Não, mas ninguém observa isso. Quando a pessoa é linda por dentro, ninguém vê a feiura por fora. Chico não era bonito fisicamente, não era, mas ele é lindo espiritualmente, e é isso que importa para Deus. Deus nos vê assim, Deus não vê essa casca, essa indumentária que nós usamos a cada encarnação. Ele vê muito além disso, ele vê o nosso interior, e é que nós devemos também ver nas pessoas, o interior das pessoas, que a beleza física não quer dizer que interiormente a pessoa seja bonita, e nós sabemos disso. Tantas pessoas bonitas fisicamente que nós conhecemos, que infelizmente você conversa com a pessoa, a gente vê que ela não tem muito a oferecer. Então a primeira impressão, às vezes nós perdemos grande oportunidade, na primeira impressão nós deixamos de conviver com pessoas ótimas, pessoas maravilhosas interiormente. O que importa é a beleza do espírito, né? E a nossa essência, a essência de cada um, né? Não essa coisa perecível, esse corpo, não a matéria, mas o nosso interior, né? Mas quando se soma a beleza física, a beleza espiritual, muita coisa boa acontece. Não temos atores bonitos fisicamente que fazem obras maravilhosas? Que auxiliam. O Senna era feio, o Senna era bonito, olha quanta coisa boa ele deixou. A Angelina Jolie, linda, famosa, quanta coisa boa ela faz, auxiliando a muitos, e não só eles, mas várias pessoas. Quando se consegue unir as duas coisas, é uma maravilha, é importante. Tem um canal mais fácil para auxiliar, porque quando a pessoa tem uma beleza, usa essa beleza que está em evidência no meio artístico, onde quer que seja, claro que essa pessoa vai ter muito mais condição de ajudar ao próximo, ter muito mais acesso ao auxílio, às pessoas que vão se aproximar dela, até para se aparecer um pouquinho, mas não importa, né? Porque tem pessoas que só auxiliam se as câmeras estiverem apontadas para eles, mas não importa, mas é uma ajuda,
Mas tem muitos que têm e nem com a câmera apontada ele faz alguma coisa. Então, tudo é uma caminhada. Tudo é um exercício constante do Espírito. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora. Então, nós temos que ter esse entendimento, né? Aquele jejum que os ascetas, né, que nós comentamos no início, né, muitos ainda praticam, né? Cada um tem o seu momento. Se as pessoas acham que aquilo é bom, faça, não tem problema, né? A minha mãe jejuava, minha mãe desencarnou há 4 anos, minha mãe é católica fervorosa, ué, e qual o problema? Mas o jejum que Jesus falou para nós é o jejum das palavras, é o jejum do que nós dissermos, é o que sai pela boca e não pelo que entra pela boca. O jejum que nós temos que fazer é o que sai pela boca, o que nós dizemos ao outro, as palavras mal faladas, né? O que sai da boca é o que importa. Claro que também o que entra pela boca, se nós abusarmos muito, vamos ter que tomar sal de fruta depois, não é verdade? Porque nós abusamos do nosso corpo físico. A comida está boa, nós queremos sempre comer um pouquinho mais. Aquele pouquinho mais que a gente come, né, a gente fica a noite inteira se lembrando daquilo. Então nós temos que ter o equilíbrio. Porque é bom não quer dizer que nós vamos morrer de comer, né? Ou morrer de beber, né? Ou qualquer coisa assim, né? Então, não só nossas palavras, mas os nossos pensamentos. Nem tudo que nós pensamos, nós verbalizamos. Mas o nosso pensamento é que nos dirige. Então vamos evitar os pensamentos negativos, os pensamentos de maldade que vêm na nossa mente, quando alguém nos prejudica. Nós somos seres ainda muito imperfeitos nós somos. Então nós temos que ter esse cuidado. Nós não pensamos sim. Nós temos que ser honestos conosco mesmo, aprender a olhar para dentro de nós. Senão nós não vamos detectar nossas imperfeições. Nós não vamos saber onde é que nós temos que melhorar, onde é que nós temos que evoluir. Nós temos que ser honestos conosco, que essa parte é muito difícil. A reforma íntima é difícil. Nós olhamos para dentro de nós e falamos, eu tenho essa deficiência, eu fiz isso errado. Nós temos muita dificuldade nisso ainda. Então nós temos que exercitar isso. Exercitar nossa reforma íntima, a nossa melhora. Detectar onde é que nós precisamos melhorar. Não precisa ninguém falar para nós, não. Às vezes alguém dá um toque para a gente, mas na maioria das vezes nós sabemos. Nós temos dificuldades em aceitar que nós somos ainda falhos em muitos quesitos, não em alguns não, em muitos quesitos. Principalmente quando pisa no nosso pé, né? E tudo que nós pensamos reflete onde? No nosso corpo. Né? Reflete positivamente ou negativamente. Então, já que pensar em negativo reflete negativo, vamos procurar pensar positivo. Quando vem um pensamento negativo, vamos procurar tirar ele da nossa mente rapidinho. Vamos procurar pensar em coisas boas. Se alguém nos faz algo que não é legal, vamos pensar que em algum momento ela fez alguma coisa boa para nós. E realmente fez. Mas eu gosto de falar sempre isso, nós sempre valorizamos o que nos ofende. Nós não valorizamos o bem que fazem para nós. E nós sabemos disso, né? Nós às vezes já fizemos algumas coisas para as pessoas, coisas positivas, às vezes uma vez que a gente faz alguma coisa que não foi muito legal, que nós fazemos, pronto. É só que é daquilo que a pessoa se lembra. Não se lembra das coisas boas que recebeu também. É normal isso no ser humano. Valorizamos muito ainda. O André Luiz, dos livros, ele diz para a gente que não tem nada contra o brinde, né? Brindar, tomar um aperitivo, né? Mas os excessos de qualquer ordem são danosos. Eu brinco sempre com os amigos, até água faz mal, não faz? Se beber muita água, o que acontece? Morre afogado, não morre? Alguém que bebe muita água em excesso, morre afogado. Então tudo, até para tomar água nós temos que ter controle, não é verdade? Que a coisa é melhor do que água? Sem água nós morremos, o planeta morre, né? Mas tudo tem que ser no tempo, na quantidade exata, na quantidade certa, para que nós não nos desequilibremos, né? Nas bebidas e na parte sexual. O sexo utilizado sem respeito e sem controle, né, pode deixar feridas emocionais. E muitas feridas emocionais, né? E pode ultrapassar encarnações. E como pode passar por encarnações, né?
levando situações difíceis. Pode-se fazer de tudo, o corpo é meu, vou fazer, E é muito complicado. Nós temos que ter muito cuidado. E com qualquer tipo de vícios. Todos os vícios. Como ele disse, que eu ia comentar, né? Temos vários espíritos, temos 8, 10, 15 em torno de nós, estamos cercados deles. Que atraímos através da nossa vibração, dos nossos pensamentos. Nós escolhemos as nossas companhias, seja elas encarnadas, seja elas desencarnadas. Nós escolhemos os encarnados para a nossa companhia e também os desencarnados. Porque nem todos que desencarnam retornam ao mundo espiritual, né? Querem ficar aqui, porque aqui tem o que eles gostam. Se eu fumo, ele vai se aproximar de mim, porque eu tenho o que ele necessita, ele precisa de mim para manter o seu vício. Se eu bebo, a mesma coisa. Se eu tenho vício do sexo, a mesma coisa. Ele não faz, mas ele sente o fluido, ele se alimenta dos fluidos. Então nós temos que saber que as companhias que nós queremos conosco, nós escolhemos nossas companhias, tanto encarnadas como desencarnadas, né? Porque a vibração combina. Nós não conseguimos conversar com uma pessoa por muito tempo, que é muito diferente do que nós pensamos. Nós conseguimos, nós damos um jeitinho de sair fora, de mudar de assunto. Não é verdade? Não dá, nós não conseguimos mesmo. Mas se tem a mesma vibração, ficamos horas conversando, pensamos igual, gostamos das mesmas coisas, desencarnado é a mesma coisa, vão ficar do nosso lado. E acabam por nos levar a otimizar novamente aquela vozinha, vamos lá, né? E a gente vai. Eles sorrateiramente nós não os vemos, mas eles têm toda a condição de nos levar por caminhos que nós gostamos, senão nós não iríamos. Eles só nos dão um empurrãozinho e nós vamos indo. Se nós estamos num ambiente onde só tem baixa vibração, não vamos encontrar espírito de música, não vamos encontrar esse espírito de música tentando resgatar alguém dali. Mas a maioria deles são espíritos de baixa frequência, porque eles estão ali porque gostam daqueles. Se nós estamos ali, estamos na mesma vibração que eles. O Chico entrou naquele prostíbulo, mas ele estava numa vibração diferente. Ele não chegou à vibração dos irmãozinhos que certamente estavam ali. Né? É um ambiente deletério. E certamente que tinha irmãozinhos ali. E talvez naquele dia, naquela noite, muitos deles foram encaminhados. Por que não? Porque quando entra uma luz no local, muitos deles provavelmente estavam ali e foram encaminhados. Então nós podemos sim entrar nos ambientes, mas vamos